Quem lembra? Gente do céu, fala um amém, dá um glória a Deus. Aleluia. Sim, mostra que você está vivo, mostra que você está ativo. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão. 1 Coríntios, capítulo 3. Oxe, não é Mateus? Não, só para falar sobre as obras. Uhum. Capítulo 3, de 1 Coríntios. O versículo é o 6. Vamos fazer uma leitura rápida? Ó, o versículo é o 6, amém? Amém? Eu vou ler rapidinho, só para você chegar no versículo ideal, para ter um entendimento em relação às obras de ouro, de prata, de madeira e de feno. Diz assim a palavra do Senhor: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que a planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. O seu galardão. Não é salvação não, gente? É galardão. Segundo o seu trabalho. Segundo o seu trabalho. Salvação, dom gratuito de Deus que nos deu na cruz. Amém? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Ou seja, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, é Jesus, tá, gente? O fundamento, e o outro edifica sobre ele, é o Espírito Santo que nos ajuda. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, ou seja, depende de nós. O Espírito Santo nos impulsiona, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, porém, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas qual tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém, meus amados? Amém. Ou seja, tem gente que faz a obra de Deus, infelizmente, no valor de madeira. Aquele que começa e tira a mão do arado. Aquele que começa e olha para trás. Ou aquele que começa e faz a obra pensando somente em si. Faz a obra para se aparecer, prega para se aparecer, tenta resgatar a alma para se aparecer. Jesus Cristo falou, os discípulos falaram certa vez para Jesus: Senhor, estão falando em teu nome. Senhor, estão usando o seu nome. Paulo também, quando estava preso, falou assim, tem alguns aí que estão até achando bom, porque eu tô preso, estão até fazendo a obra porque eu tô preso. Porém, mal eles sabem que eu me alegro, porque a obra de Deus está sendo executada. Mas só que esse tipo de pessoa que usa o nome de Jesus, a palavra de Jesus, para tal crescimento ou para benefícios próprios, essas pessoas estão fazendo a obra. Entenda bem, estão fazendo a obra. Estão em cima de um púlpito, estão resgatando vidas do crack, resgatando vidas, plantando, levando a palavra, mas somente visando a si mesmo. Essas pessoas estão fazendo em madeira, em feno, que não,
quando passar pelo fogo, infelizmente vai se queimar. Se queimando, não tem galardão. Amém? Ele está queimado. Bora. Vamos entrar na parábola. Vamos começar pela parábola? Sim, ele foi queimado. Gente, a gente vai tentar fazer 3 parábolas hoje, que é a do fermento, a do grão de mostarda, que vai intercalar aí com uma de Isaías, tá? Porque ela vai falar sobre transformação e vai falar sobre o crescimento. Então não tem como ter um crescimento se não houver uma transformação. Quando a gente fala disso, a gente está falando do interior, tá bom? Primeiro dentro, depois fora. Amém? Então, Mateus 13, 33. Vamos começar pela 33, tá? Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão e a nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Lembra que a gente falou que ele começou a falar por parábolas? Ele até falava abertamente, aí aconteceu alguma coisa e ele começou a falar por parábolas. Então agora só vai entender o que ele fala aquele que tem um coração aberto, aquele que segue a Jesus. Aquele que está com o coração fechado e está aprisionado com as coisas deste mundo, começa a se tornar, a parábola fica em 2 sentidos. Para uns é algo simples, para outros é algo totalmente complicado. Então o que nós temos que levar em conta? Como está a situação do coração, né? Aí aqui você vai ver, por isso que vem numa sequência, a parábola da semente, do semeador, aí veio a parábola do trigo e do joio. Então foi coisas que foi acontecendo até chegar nesse momento aqui, tá bom? Na apostila tá no capítulo 25. Quando a gente fala o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa frase, ela tem um segredo, tem um mistério aí, se você parar para analisar. A mulher, em vários sentidos de parábolas, na Bíblia você vai encontrar o significado de mulher como numa questão profética, sendo a igreja. Você vai sempre, no Apocalipse, quando você vê mulher, está falando da igreja. Quando você pega Adão e Eva, você vai entender que a Eva é a igreja. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, de Adão e Eva, da crucificação, para você entender o que eu estou falando sobre mulher. Adão, quando Deus faz a cirurgia e tira um pedaço de Adão ali, uma costela, para fazer uma mulher, você imagina assim, uma cirurgia, ela contém uma água, a água e o sangue, certo? Vamos dizer assim, ele deu o sono para Adão, colocou ele num sono profundo e de dentro de Adão ele tirou a Eva. Amém? Quando Cristo, ele morre na cruz ali, que ele a lança entra, você vê saindo o que de dentro dele? Água e sangue. A igreja começa a acontecer depois que Cristo morre e ressuscita. Ali foi o início. Ali foi o início. Então você associa, tá? Que a igreja, quando você traz numa mensagem profética, você vai entender que Adão e Eva, ele está falando do quê? De Adão como um Cristo, Eva como a igreja. Saiu de dentro dele. A igreja só acontece quando Jesus morre e ressuscita. Sai de dentro de Cristo a igreja. Então você vai ver que a mulher vai representar isso, tá? A igreja. Em Apocalipse você encontra isso também. Apocalipse 12, a mulher é a igreja, tá? O fermento, quando você fala aí, até deixei uns pedacinhos para vocês anotarem. O fermento, 90% ele aponta para o pecado, dentro da Bíblia. Você vai encontrar fermento como pecado. Nesse caso aqui, você não vai encontrar ele como pecado, tá? Mas é um crescimento positivo. É possível isso, Fabiana? Fazer uma separação em relação
Uma hora a Bíblia está falando sobre o que é positivo, uma hora a Bíblia está usando a mesma coisa, mas para falar algo negativo. Sim, depende do contexto, por isso que a gente não pode pegar um versículo separado e interpretar ele. Não, tem que ter uma introdução, você precisa ler o contexto, porque tem que ver qual é a situação daquele momento, né? Assim como é o leão. Posso dar um exemplo? Pode. Abrem a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Vai voltar que é mais rápido. Cadê o tempo? Nossa, gente, Largou a rede. eu também não tenho Pedro aqui, não. Acho que tiraram daqui. Antes de João, gente, ali. Primeiro Primeiro João. Pedro, capítulo- Não, é antes ou depois? Primeiro, né? Foi pescar, Pedro. Antes do João. pescado ali. Primeiro Pedro. Tem que lembrar dele. Primeiro Pedro quanto? 5:8. Cristina! Você está aí, Cristina? Você tá me vendo, né? Lê esse versículo para nós, minha amada. De pé, com autoridade e poder. 5:8. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, Como quê? buscando a quem possa tragar, Como o quê? como leão. Como um leão. Amém, filha. Deus abençoe. Gente, Apocalipse 5, versículo 5. Eu tive que imitar Jesus. Neide, com autoridade e poder, mulher, brada sobre os nossos ouvidos. 5. 5:5. E disse-lhe um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eita Deus, o leão da tribo de Judá. É Satanás? É Cristo, não é? É. Mas no outro lado não era Satanás? Da mesma forma que eu acabei de falar sobre a serpente que fora levantado, Jesus Cristo falou assim, ó: é necessário que o Filho do Homem seja levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, para quando olhar para ele, as pessoas fossem curadas, não é? Ou seja, hoje nós trazemos essa simbologia para a cruz, para olhar e lembrar de Jesus. Porém, foi o que eu falei sobre você se apegar a algo visível e transformar a sua fé naquele algo visível e não o que ele simboliza. Amém? Por isso que nós estamos te entregando um trigo, para você olhar e falar assim, ó: eu lembro dessa palavra, eu lembro do que eu preciso ser, eu lembro que eu tenho que ser os 25% daquele solo que recebe esse trigo, eu lembro que eu tenho que ser trigo e não joio. Amém? Amém. Prossigamos. Então dá para entender que o fermento aí ele é positivo, tá? Então quando você fala e a mulher escondeu em 3 medidas de farinha, você entende que o fermento ele vai agir dentro dessas 3 medidas da farinha, tá? É algo por dentro. O que é essas 3 medidas? Meu Deus. Espírito Alma e corpo. Isso. Então essa parábola ela tá trabalhando esse interior, tá? Vai trabalhar o espírito, a alma e o corpo. Então, o fermento, o que esse fermento está fazendo? Ele está fazendo o quê? O reino dos céus, ele está sendo introduzindo dentro preparando. de nós. O que o reino do céu vai Tá fazer? dentro. Ele vai transformar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Quando a gente fala que o homem caiu, ele caiu nessas 3 fases. Porque lá na frente, lá no começo, lá em Adão, era tudo perfeito, era tudo lindo, era tudo maravilhoso. Então, ele tinha um contato no espírito com Deus. Conexão. Então, a primeira coisa que ele caiu foi no espírito. Ele perde esse contato. Senhor, senti medo por ouvir a tua voz. Mas Deus descia todo final da tarde ali para conversar com Adão. Como assim? Adão. Porque ali ele tinha um contato, imagem. A gente vai estudar isso lá em Gênesis, se Deus quiser, terça-feira.
Então, assim, imagem, o espírito conectado, essa conexão com o Pai, esse interior, ele perde. Meu Deus, gente. Aí começa o quê? Começa a perder essa perfeição na alma, nessa semelhança, nesse entendimento. Porque entrou o medo, entrou a briga, entrou o desespero, entrou o que não era da perfeição. Então, o que Deus vai tratar aqui do reino dos céus dentro de nós? O nosso contato com o Pai. Primeiro é o Espírito. Depois ele começa a tratar a nossa alma aqui, o nosso entendimento. Lembra que alma é o entendimento, né? Renovar o nosso entendimento, está lá em Romanos 12. Então, ele vai trabalhar isso. Quando Adão perde lá, quando a gente fala do corpo, o que é? Era para ser imortal, não era para ter morte. Mas ele pecou. O pecado entrou, então foi caindo, espírito, alma e Consequentemente, corpo. com o pecado veio Entrou essa questão, a morte. a morte, tá? Então aqui ele vai trabalhar isso. Aqui a gente vai chegar nessa ocasião que nós não morreremos, seremos glorificados, certo? Só que também podemos trazer aqui no corpo, gente, a questão de Paulo. Paulo, quando ele passava como é que fala, amor? Os lenços dele. Paulo, Pedro, quem que é o outro? Pedro, a sombra de Pedro. Entenda bem, Isso. eles colocavam, em Atos, ele vai falar que eles ficavam pelo caminho de Pedro. Isso. Pelo caminho de Pedro, porque tão somente a sombra de Pedro restauraria eles. Colocava doentes, coxos. E quando eles colocavam a sua fé em prática nisso, ele passava e realmente se levantavam. Tá entendendo? Ou seja, a unção transbordante, entende? Quando Deus fala com a gente aqui sobre reino dos céus dentro de nós, como um fermento, num positivo, ele está trabalhando primeiro aqui dentro. Então a unção que Deus coloca em mim e você, ela não vai ficar só aqui dentro, mas começa aqui, começa a transbordar. Então, quando você inala, para dentro. Mas e quando exala? Para fora. Então, por onde você passa, precisa exalar. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Por onde a gente passa. O reino dos céus tem que estar sendo transmitido. Mas isso é um processo. Porque quando você faz um bolo, não é um processo? Você pega todas as medidas, você pega a farinha, né, Elisa? Você pega o fermento ali, deu a batidinha e coloca no forno. Isso é um processo. Daqui uns 40 minutos, 30 minutos, aquilo vai acontecer, ele vai crescer. Mas houve um processo dentro da massa. E isso acontece conosco. É um processo dentro de nós. A palavra de Deus, ela precisa entrar. Essa semente que o semeador lançou, a terra está arada, a semente tem que penetrar e ela precisa começar a florescer, a dar frutos. E é assim, primeiro a transformação, aí a gente vai para o crescimento. Amém? Vocês querem que eu falo mais ou menos para vocês anotar aí? Essa questão do fermento, vocês anotaram, do espírito? Vocês conseguiram anotar que o fermento aí, ele é positivo? Vocês querem a referência do suor Fermento de eu Paulo? anotei, o espírito Vocês não. querem a referência do suor de Paulo, gente? A referência do suor de Paulo é Atos 19, versículo 12. É bom vocês anotarem. É bom ter uma referência, porque a hora que vocês precisarem usar essa ferramenta, ela vai estar bem mastigada para você usar ela. Seja para a vida dos seus filhos, seja para o seu esposo, seja para um vizinho, seja para alguém que está necessitando de uma palavra, seja para uma pregação em cima de um púlpito, tá entendendo? Seja no seu lar que você precisa trazer uma palavra, você traz com subsídio e colocando na Bíblia. A pessoa quando lê isso na Bíblia, ela entende que não tem como debater. Uma coisa é eu falando, outra coisa é eu provando. Amém? O suor de Paulo está em Atos 19, 12. E o de Pedro, a sombra de Pedro, está em Atos 5, versículo 15. Atos 5, versículo 15. É a sombra de Pedro que curava. Era a sombra que curava, gente? Era o suor que curava? Não. Era? Não. Não, era a fé. Entenda bem uma coisa.
Jesus Cristo muitas vezes olhava para a pessoa, falava assim, ó, creia, porque a tua fé te curou. A fé é tão impressionante, gente. Nós vamos ter um aprofundamento em relação à fé. A fé é tão impressionante. Se você não colocar fé que um comprimido que você tomou para dor de cabeça, ele não vai te curar, acredite, a sua dor de cabeça não vai passar. Então é necessário a gente ter fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? Então o primeiro processo é ouvir a palavra. É ouvir cânticos do Enéas, que toca muito bem? Não? A Elisa, que canta muito bem? Não, não é cânticos, não. Se bem que são tudo derivados de palavras reveladas. Mas é pelo ouvir a palavra de Deus. Seja também em cânticos, seja no louvor, que são destilados da palavra revelada. Amém? Amém. É Atos do quê, pastor? De Pedro? Atos de Pedro ou de Paulo? Pedro. De Pedro é Atos 5, versículo 15. Nós não vamos abrir muito, senão a gente vai perder o horário. A gente não consegue Amém? chegar lá no outro. Entenda bem uma coisa, gente. Como é que funciona a massa? Como é que funciona a massa? Vocês mulheres que fazem pão. Bota por mim. Coloca lá a massa, coisa e tal. Ela tá quietinha lá, coisa e tal. Você colocou uma pitada de fermento, mexeu, deixou, o que vai acontecer com ela? Ah, pastor, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. Não, gente. Não é a gente que tem que se inchar. Não é a gente que tem que se soberbecer. Muito bom. Não é a gente que tem que... eu estou sendo usado pelo reino. Não, é o reino que tem que crescer. Isso. Muito bom você ter falado disso, que foi até algo que eu anotei. Porque quando nós falamos assim de igreja, às vezes a gente pensa aqui, num todo, né, nós todos juntos, mas também nós temos que entender que igreja somos nós, tá? Então a gente leva para esses dois ângulos aí. Só que quando você fala de um crescimento interior, você não está pensando, vamos supor, quando o seu foco está numa superlotação de uma igreja, nos holofotes, quando você está pensando, isso não é um crescimento, porque não adianta Deus encher o local, colocar pessoas aqui de renomes e tal, e fazer aquele barulho, aquela coisa. Isso não é crescimento. Sim. Pode acontecer de Isso é existir, volume. sim, mas isso é volume, gente, realmente. Isso não é um crescimento. O crescimento tem que estar aqui dentro. Às vezes a gente acha que tem pouquinha gente, Crescer na graça. mas, gente, para Deus aquilo é tão grande, porque não importa números, importa a qualidade. Quem lembra Entendeu? do semeador, gente? De quatro partes, uma só foi a receptiva pela palavra e deu frutos. Agora, se fosse Deus se importar com quantidade, ele não poderia arar a terra do coração duro? Quem lembra? Ele não poderia retirar as pedras do coração raso? Ele não poderia arrancar os espinhos que atrapalham o crescimento da terra com os espinhos? Ele não poderia fazer? Poderia ou não poderia? Sim. Não, responde com vontade. Poderia ou não poderia? Sim. Vocês estão entendendo, gente? Cabe a Deus o querer e a vontade. Nós lemos isso, o que Ele quer e o que Ele faz, e é do jeito que Ele quer, pronto e acabou. Sendo que 1/4 só foi necessário, assim também é o reino no fermento. Tá entendendo? Ou seja, tem que ser por dentro. É melhor crescer por dentro uma palavra edificante do que por fora você sair daqui suadinho, com a maquiagem toda borrada, com o cabelo lá em pé, e fala assim, o culto foi uma bênção, eu entrei no reteté, coisa e tal, tá bom. E aí, o que cresceu na tua vida? Que aprendeu, né? O que você está levando isso para a tua casa? O que você está levando isso para a tua vida? Amo reteté, amo manifestação. Pensa, um camarada que O gosta de Eli pular. ama, gente. Um camarada que gosta de pular e se entregar como uma criança para os braços do Espírito. Eu amo isso. Porém, eu fico muito mais satisfeito com uma palavra bem pregada do que uma palavra onde me faça pular e rodopiar. Amém? Amém. Então vocês anotem aí, por favor, o fermento. Aí, nesse sentido, ele não aponta para o pecado, tá? Mas é um crescimento positivo. Mas, pastor, isso daí é... Esse subsídio em relação a essa revelação
que o fermento é positivo, é só sua? Não. Nós buscamos muitas referências. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que acreditam que são coisas negativas, porque eles englobam tudo como se fosse uma só. E nós já demos instrução aqui que não é. Amém? Tanto na Bíblia, como também o Champlin, que é um grande homem que decifrou e destilou muito a Bíblia para trazer para até os nossos dias uma obra completa. Quem gosta de estudar e quiser comprar o O Champlin é muito Champlin bom. é excelente. E ele tem esse caminho de que é bom também o fermento nessa ocasião. Amém? O próprio Jesus fala de um fermento mau. Ele fala assim, ó, atentai-vos ao fermento dos fariseus. Porque os fariseus eram aqueles que ficavam. Posso soltar uma aqui também? Atentai-vos aos fermentos dos fofoqueiros. Aqueles que tentam fazer divisão dentro da igreja. Entendeu? Eles sempre vão estar no seu ouvido esquerdo falando assim, ó, para que estudo? Você pode estudar na sua casa. Para que estudo? Você já sabe pregar. Você já conhece a Bíblia. Você já tem 30 anos de evangelho. Você não precisa de estudo. Para que ir no culto de manhã de família? Para que fazer campanha? E nós entendemos que campanha é peleja, é conquista, é galardão, é busca. Tá entendendo? Amém? Amém. Quarta-feira é o segundo dia da campanha aí, gente. Vai ser top, vai ser bem, sim. Bom, o crescimento interior, tá? Do reino dos céus. É esse crescimento bom, dessa transformação em nós. E o crescimento exterior, esse que a gente vê, que não é um crescimento bom, ele traz muitas coisas assim de visibilidade, você está preocupado no olhar, isso causa divisão. Muitas das vezes, esse negócio de muita aparência causa uma divisão, causa briga. O exterior é muito complicado, ele é muito perigoso. E ativa muito o ego. Ele é muito perigoso. Aí na mulher, né, que eu deixei mulher. Se vocês quiserem colocar a mulher em parábolas, você vai encontrar ela como o significado dela como igreja, tá? As 3 medidas é o reino do céu implantado no seu espírito, alma e corpo. É o quê? As 3 medidas? Espírito, alma e corpo. O que o reino dos céus causa no seu espírito? Vocês anotem aí no espírito. Fé, poder, autoridade e unção. Muita unção. Muita unção. Por isso que quando a gente fala do espírito, você fala assim, que às vezes a pessoa pode questionar, mas como assim o espírito, né, conectado e tal? Quando Jesus fala para aqueles homens esperar em Jerusalém até que do alto, porque ele não tinha que ir embora para o Espírito Santo descer e ficar. Então espere que do alto virá poder. Não saia daqui ainda. Não saia, não vá, ainda não é o momento. Então quando você fala de uma conexão, agora o Espírito Santo vem e fica. Hoje nós temos o Espírito Santo conosco. Naquele tempo lá atrás, você vai ver que o Espírito Santo vinha, fazia e ia embora. Certo? Não era uma coisa de... Lembra quando Moisés desce, o povo quer ouvir Deus falar e eles não conseguem, aí começa aquela coisa, não, deixa, você mesmo fala. Então Moisés tinha um Espírito conectado, tá? Então a gente tem que... Mas porque buscava também, né? É uma coisa que ele tinha, porque a pessoa se não buscar, antigamente não tinha. A conexão com Deus, né? A questão de que ele buscar... foi escolhido, A questão né? de Não, buscar... sim, tô falando, mas antigamente não, hoje nós somos privilegiados. Hoje nós somos, totalmente. É o que a gente falou aqui. Às vezes você fica, eu tive uma... Como é que foi a palavra que eu falei, gente? Eu tive uma intuição. Uma intuição. Que eu falo, não, gente, não é. A gente tem o Espírito Santo. Eu conosco. senti divina igreja hoje. O Espírito Santo te incomoda. É ele. Você tem ele dentro de Entenda você. bem, o que Paulo fala que é o Espírito Santo que nos traz ao arrependimento. Entenda bem uma coisa. Porque o Satanás ele quer lutar contra esse agir do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos traz um arrependimento e nos traz a conexão de volta para com Deus. Como é que é essa conexão? Com arrependimento. Adão, infelizmente, quando ele come do fruto da desobediência, o que morre nele?
Porque Adão não foi bobo, gente. Ele olhou para Eva comer. Come aí. Tô entendendo, gente. Comeu. Viu que ela estava inteira. Viu que não morreu? Peraí que eu vou comer também. Porque a Bíblia fala que ele estava com ela. Osso do meu osso, carne da minha carne. Tem gente que acha que ele não estava com ela. Comeu a carne, Tipo assim, comeu o você osso. vai comer? Não, ele estava com ela. Ele olhou para ela, viu ela comer e falou assim, agora eu como. Ela não morreu, só que ele não viu o espírito. Ele não enxergou o espírito dela. O espírito dela automaticamente morreu. Eles tinham a visão aberta e de repente aquilo Perdeu também a essência. fecha, perde a essência. Ou seja, começou a morte ali. Começou. Começou a morte. A morte veio com o espírito. O É espírito horrível. morreu. Quando Jesus fala para Nicodemos, se não nascer da água e do espírito, E do espírito. ou seja, o Espírito Santo é aquele companheiro, onde que vai te ajudar até o final dessa vida. Amém? Amém. Na sua alma. A alma, ela é a sede dos pensamentos, das emoções, tá? Então, esse impacto, ele vai trazer uma restauração. Causa um crescimento, uma restauração, uma transformação, tá? Que foi o caso que ele falou também. Lembra, Pedro também, né, gente? Pedro, ele era um cara no começo meio complicado, né? Um cara meio louco, meio Complicado. estressado. Mas se Ficou você for ele. ver lá no final, ele Olha, se... ele tá falando que eu sou Pedro. Pode tirar assim, ó, pode tirar. Eu vou embora, hein? Pedro, o inimigo me pediu para cirandar. Para cirandar contigo, Pedro. Mas no começo da caminhada de Pedro, ele era um cara, né? Quem tava na aula do trigo e do joio? Quem estava na parábola do trigo e do joio? Vocês lembram o que Satanás pediu para Deus? Pediu para cirandar com ele. Porém, Jesus intercedeu. Quando Jesus fala que intercedeu, é porque ele não autorizou. Porque Pedro estava verde ainda. Não dava para cirandar ele. Não dava para colher ele. Não dava para peneirar. Por quê? Ele não estava pronto. Vocês estão entendendo, gente? Porque Pedro ainda estava... Porque ele fala assim, ó. Mas tu, quando converteres, converta também o teu irmão. Tá entendendo? Ótimo. Porque ele não estava convertido. E eu vou além. Pedro demorou para ser convertido, gente. É um processo. Demorou muito. Processo. Jesus Cristo, quando retornou, falou assim, ó. Fala aos seus irmãos e a Pedro que eu ressurgi. Eu ressuscitei. Por que ele teve que citar Pedro? Porque Pedro estava querendo ir pescar. Querendo pescar de novo. Querendo buscar autossustento de novo. E arrastando gente com ele. E não era pouquinho, não. Era apóstolos que ele ia arrastando com ele pra, tipo assim, agora vamos atrás de comida, gente. Porque, nem Pedro mesmo estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Vocês estão entendendo? Então, essa é a importância de sermos submissos e dependentes do Espírito Santo. Para ele agir o reino no nosso meio. Isso. Amém? Isso. Então, deu para entender? O reino dos céus impactando o nosso espírito, a nossa alma, e o nosso corpo foi o que a gente já falou aqui dessa unção transbordando, tá? Eu não sei se eu deixei anotado para vocês, Isaías 55:8, que fala: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus. E não anotei, mas um local que fala que nós temos que ter a mente de Cristo, né? Então a gente tem que ser transformado nessas três áreas, para quê? Para começar a ter um crescimento. Então agora a gente vai lá para a Anotou parábola. sim, anotou na página 27. Anotei? É verdade, está aqui. Gente, por quê? Por que ter uma mente de Cristo? Porque os discípulos, eles chegam nele e falam assim, Senhor, Senhor, Senhor. Eu não me lembro a referência agora. Senhor, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Ele pega uma criança e fala assim, aquele que for como uma criança, esse será o maior no reino dos céus. Tem alguns ignorante não pejorativamente, ignorante sem sabedoria. Amém? Que acha que, tipo assim, tem que ser moleque, tem que ser criança, tem que ser pulando. Eu sou criança. Não. Não. É o coração, é a mente, é a alma de uma criança que tá brigando daqui a pouco, tá de bem. Vamos brincar. Porque não guarda mágoa, não guarda rancor. Ou seja, a transformação dentro de você tem que... O primeiro princípio,
Você tem rancor dentro de você? Você tem raiva do teu irmão? Você tem orado por aqueles que te perseguem? Jesus Cristo falou, deu até o exemplo do samaritano. Nós vamos chegar nisso daí. Deu até o exemplo do samaritano. Quem é que fez a coisa certa? O samaritano, a qual o judeu não suportava. O samaritano que era o inimigo deles. Aqueles que eles não gostavam. Ou seja, tens orado pelos seus inimigos? Jó, ele só recebeu em dobro tudo a edificação dele, porque ele orou para os seus amigos, que tanto apontou ele, tanto falou, você é o pecador, você que está errado, seus filhos morreram por causa disso. Agora eu vou perguntar de novo, e você como um crente responde para você. Tens orado pelos seus inimigos? Jesus Cristo falou, se não ora pelos seus inimigos, parecido muito com os fariseus. Amém, Cristo? Pode ir. Então, essa questão do rancor, hoje, eu tenho muito cuidado com o meu coração. Porque o nosso coração, ele só quer guardar muitas impurezas, sujeira, que é essa questão de não perdoar, ter mágoa no coração. Porque eu passei muito tempo com esse problema de falta de perdão, de ter mágoa. E aí, e para você ser liberto disso, você aprender, é você tomando atuação, independente se a pessoa que... Porque às vezes nós nos colocamos numa posição, tipo assim, mas foi ele que me magoou, então ele tem que me pedir perdão. Não, esquece isso. Autojustiça, né? Esquece isso aí, esquece porque quem te magoou não vai vir. Então, para que você fique livre, para que o teu coração fique limpo, você tem que tomar primeiro essa atitude. Né? Porque primeiro é pra você, né? Exatamente, porque é eu que quero ser livre da situação. Então, a gente tem que ter essa ação. E é onde que muitos hoje na casa do Senhor não conseguem ter a ação. Porque quando você toma uma posição de tomar uma ação, no mesmo tempo você entra num conflito, tipo, mas... Porque o ser humano é aquele que pisou no meu pé, eu piso no dele também. Né? Ou então não empurra do precipício, mas se cair... Sabe? Então você fica nessa... Aí já vem já aquele sentimento, puxa, mas eu tenho que me humilhar pra pessoa? Não, acho que isso não é certo. Então você já entra em conflito. Então por isso que nós não podemos deixar as nossas emoções nos controlar, né? Sim. Controlar o nosso coração. Sim. Porque eu entendo assim, Cris, que Só um minuto, Fá. Ô missionária, sai do fundo, vem aqui para ouvir o seu áudio. Tá bom, Não, faz favor. Senta com a gente aqui. É bom a gente estar tudo junto. eu entendo assim, ô Cris, que nós, seres humanos, nós já temos uma tendência para esse lado mal. Sim. O bem que eu quero fazer Esse eu não faço. e o mal... Esse eu já fiz. E até em Mateus fala, né? Vós sendo maus. Quer dizer, a Bíblia já fala que nós somos maus. Né? Já tem essa Porque já tem essa tendência, né? E o rancor, eu entendo que o rancor, essa coisa ruim, ela atrasa também no lado material. Ela te atrasa no lado espiritual com Deus. O que Deus tem pra fazer na nossa vida, aquilo fica amarrado. Porque o que ela o diabo atrapalha, quer? Fá? Como é que ela atrapalha? Lembra? Depende, amor. A retirada. É tantas coisas, Imagina gente. essa mulher comigo no dia a dia. Atrapalha no quê? Atrapalha no quê? A Elisa é o meu foco. A Elisa é o meu Jesus. A Elisa é o meu caminho. Eu tô olhando para ela, só que o Breno acabou de passar. Eu perdi o meu foco da Elisa. É isso que o Satanás quer fazer. Sempre tá. Não que o Breno foi usado. Calma. Tadinho. É só uma parábola. A referência do- que aconteça com você em relação a uma pessoa, você já tem que se resolver na hora. É uma coisa que eu procuro fazer. Para não perder, Pra não ficar enchendo o coração. para não perder o Isso. foco. Exatamente. Isso que você tá falando em relação a um casamento. Uma coisa que eu não concordo, eu não aceito, eu acho isso que é errado, é um casal brigar e dormir brigado. Não pode. Não pode. Por mais que, às vezes a gente, mulher, né, amor, a gente fica meio chateada, O que né? é 3 horas da manhã discutindo? A pessoa deitada dormir, você fala, aí você fica, não.
A gente precisa conversar antes de dormir. Eu tenho que trabalhar, mulher. Não, primeiro a gente se aceita. Então vamos pedir perdão, porque o diabo trabalha nisso. Ele Ou seja, age nisso. Isso O não é só em perdão- relação ao O perdão casal, fecha não. brechas. Tudo. É em relação até filhos. Filhos. Porque às vezes nós nos colocamos numa posição de que eu sou mãe, eu que mando, eu falo o que eu quero. Não funciona assim. Porque às vezes as suas palavras, a gente toma muito cuidado com as palavras, porque as palavras têm poder. Muito. Então você pode falar uma palavra pro teu filho, que o teu filho vai ficar magoado. Vai ficar magoado com você. Então você tem que tirar esse orgulho, deixar esse orgulho de lado, porque eu já fui uma mulher muito orgulhosa. Você tem que deixar esse orgulho de lado e se posicionar até diante do filho e falar. E porque a gente sabe quando a gente magoa as pessoas. Filhos, Sabe? Chegar e falar, olha, filho, me perdoa. pais, não ireis. Uhum. Seus filhos, filhos, honre tua mãe e teu pai. Tá entendendo? Tudo palavra, gente. Tudo palavra revelada. Não tem nada aqui achando que, é o pai Eli, é a mãe, o seu nome? Cris. É a mãe Cris, é a mãe Fabiana que tá falando. Não, é palavra. Tá entendendo? É o Espírito Santo nos revelando. Gente, não percam o seu foco. Porque senão o reino ele não cresce dentro de vocês. A alma de vocês não é transformada. Em Romanos 2, 12, 2. 2, 12. 12, 2. 2, 12. Não, amor, 12, 2. Não é? É 12, 2 ou é 2, 2? 12 e 2. 12, 2, amor. 12, 2. Aquela, Eu falei, ele tá aquela, entendendo. É que eu troco, é tanto 2 que eu troco. Gente. aquela referência que Mas você é falou do transformação. Qual? 9:36, lançando mão de Do um que? menino. 9,36 do que, né? Marcos, você estava falando de uma criança, não? Tava. Era isso? Marcos. Lançando mão de um menino, foram no meio deles e tomando seus braços, disse: qualquer receber um menino, é isso aí que você estava falando? Isso. Marcos 9:36. Da humildade, né? Da humildade. Ou seja, um coração simples, singelo, sem maldade. Tá entendendo? Semana passada, Pastor, tem que ser assim? Não é que você tem que ser assim, gente. Você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em seu lado. E como é que eu deixo? Me rendendo. Entregando os pontos. Mas pastor, você não entende. Eu vim do norte. Aqui, nordestino puro. Aqui é bigode. Aqui é turrão. Eu nasci assim. Eu cresci numa família assim. Deixa eu te falar uma coisa. Renovação total de mente. Total de mente, gente. É você encontrar com Cristo e ser batizado no fogo. Batizado no fogo que eu falo é batizado na mente, gente. A centelha que arde no teu corpo é o teu cérebro, é a tua mente. Entenda bem uma coisa, a sua mente, ela consegue até ligar uma pequena lâmpada com tanto de raios, fogos que tem dentro dela. Tá entendendo? A mente é a simbolização do batismo com fogo, renovação com fogo. Tem gente que acha que vai ser o fogo do Apocalipse. Não, o fogo está dentro de você, é a sua mente, é a tua alma que tem que ser renovada. Sejam batizados no Espírito e no fogo. Amém. Amém? Quer falar alguma coisa, missionário? A semana passada aconteceu uma situação dentro da igreja comigo em relação, uma irmã ela guardou 2 lugares, para ela e para a filha dela, e era até reunião de obreiro. E aí eu coloquei minha bolsa, né, eu vou sentar aqui, né, eu sempre gosto de sentar na frente. E aí eu fui pagar, tem que pagar todo mês uma parcela nas reuniões de obreiro, tem que dar uma oferta. E eu sei que ela veio atrás de mim, aonde eu estava, para tirar satisfação comigo a respeito, porque eu sentei onde ela tinha colocado a Bíblia. Aí você olha assim, olha a imaturidade da pessoa. E aí eu conversei bastante com ela, nós conversamos e depois no final eu falei assim, olha, você me perdoa, isso não vai acontecer nunca mais eu vou tirar a sua Bíblia aonde você colocou. Porque sabe por quê? Eu falei pra ela, porque a gente se vê muito pouco, a gente só vê dentro da igreja. Aí depois eu fiz questão de pedir perdão pra ela, por quê, pastor? Eu penso assim, aqui a gente não tem convívio 24 horas com todo mundo, né? A gente se vê, a gente se abraça, a gente conversa quando a gente se reúne na igreja. Se a minha reunião com essa pessoa, né, com os irmãos, de ver eles, por exemplo, 2 vezes na semana e na igreja, às vezes acabou tudo, vai embora para casa,
eu não posso guardar de jeito nenhum a mágoa no meu coração daquela irmã. Jamais. Você tá entendendo? Porque já pensou como é que fica? Não pode. Né? É o princípio. É o princípio. Da mesma forma que você acha na Bíblia que fala que é melhor dar do que receber. Daí você acha assim, tá falando de oferta. Ô, meu querido, não deixa o Espírito Santo deixar essa mentalidade sua pequena. Se entrega a Ele, entenda bem uma coisa, amplia a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele age em todas as áreas, tanto financeira quanto no amor. O amor perdoador, o amor que dá amor, dá perdão. Fala assim, ó, não, eu te perdoo, não tenho mágoa nenhuma de você. Não, você me desculpa, eu tenho humildade de pedir desculpa para você porque eu errei, eu falhei, eu fui destemperado. Na hora da ira, eu estava com um problema, coisa e tal, acabei soltando em cima de você, me perdoa. Você está entendendo? Ou seja, você está dando frutos do fruto do Espírito. Eu já te pedi perdão. Lembrando que o fruto do Espírito é Eu também um já te pedi que perdão. contém muitos gomos. E um gomo dele é a mansidão. Amém? Amém. Vamos trabalhar esse fruto dele na gente. Amém. Amém, família? Amém. Para finalizar essa daqui, alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa sobre a parábola do fermento? Não, uma coisa assim, quando acontece com a gente assim, né, a gente fica matutando na cabeça, né, você fica com aquilo e fala, porque eu fiz essa burrice, mano? Que Porque, gostoso, né? entendeu? Mas já é o Espírito tratando. Ontem mesmo era pra mim ter chegado e falar, por que eu fiz essa cagada? Uma coisa que não tem sentido, tipo, sabe, o próprio Deus falando, o que você fez? Mas Enéas, você era assim, Enéas. Você era turrão. Você escreveu, não leu, o pau comeu. Por que você se incomodou? É o próprio Deus, né? O Espírito de Deus. Essa transformação, né? E eu era assim mesmo, cara. Amigão, você está sendo transformado. Entendeu? Entenda bem uma coisa, gente. Não é tempo de evangelho que quer dizer que a pessoa é transformada, que a pessoa... Não, gente. Pedro estava lá, ó, em Atos, em Atos que ele estava lá no segundo andar lá e teve uma visão de um lençol onde desceu animais, uma visão que Deus deu para ele, e Deus falou assim, ó, mata e come. Daí Pedro por 3 vezes fala assim, ó, jamais, Senhor. Fala a verdade. Se Deus te mandou, der uma ordem agora, se Deus te deu uma ordem agora, você é capaz de chegar para Deus e falar assim, ó, nunca, não vou fazer. Você tem coragem? Pois Pedro teve. Pedro deixou a religião dele falar mais alto. Pedro deixou os costumes religiosos dele falar mais alto. Não vou comer animais impuros, Deus. Eu jamais. E por 3 vezes Deus deu essa oportunidade para ele. E ainda assim, ele não obedeceu. Ele falou assim, tá bom, Pedro. Espera aí que eu vou mandar aqui, ó, os servidores de Cornélio vir até você, para você entender que a palavra de Deus ela vai ser disseminada para todos, inclusive os gentios. Nós, gente. Inclusive os gentios, mas Pedro não compreendeu. Quando ele chegou na casa de Cornélio, ele falou assim, ó, agora eu entendi, mas posso ser sincero para você? Foi tarde demais, porque Deus já tinha erguido Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Vocês estão entendendo? Ninguém é ninguém, tipo, mas nós temos o cara, estar, né? Quebra a cara, né? Ninguém é substituível, sempre levanta outras pessoas. Mas nós temos que estar apto para ouvir a palavra do Senhor e obedecer, mesmo que a gente não queira fazer. Pede perdão? Pede, porque eu sou submisso a Ele. Eu era assim, mas hoje eu sou humilde, porque eu estou tentando ser parecido com Ele. Isso, é verdade. Amém? Amém. Mas pode acontecer também de você pedir perdão e a pessoa falar, não vou te perdoar. Isso eu já tive essa experiência, já aconteceu comigo. Mas o importante é Como é que que É o fica o seu coração? reconhecimento. Como é que fica o seu coração, gente? Porque a palavra diz que você fica livre. Quando você vai pedir perdão e a pessoa não te perdoa, você está livre. Livre. Nossa. Livre. A pessoa livre. que fica pesada. Sim, É ela. O importante é eu estar livre. Amém? Amém. Vamos para o crescimento agora? Mostarda. Mostarda. É o crescimento. É o crescimento interior. Amor, vai fazendo enquanto ele vai fazendo essa leitura, eu vou dar um negocinho para vocês. Mateus 13, 31, né? Acho que eu coloquei. 13:32. Eu
coloquei errado aí na Bíblia. Eu coloquei errado aí na apostila, mas é 31. 13:31, tá? Gente, só dar uma informação. Os estudos, eles não vão ficar só nessa configuração, tá? Os estudos não vai ter só esse negócio assim de parece uma aula, coisa e tal. Nós vamos estar elaborando também saídas, certo? Vamos sair um pouquinho da saída da mesmice aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo lá para o segundo andar, que nem Pedro lá para o salão lá. Vamos se reunir no salão lá, vamos se reunir tudo ao redor lá e vamos fazer algo da parte do Senhor. Vamos ler uma Bíblia, vamos louvar um louvor. Vamos marcar uma saída? Vamos. O próximo encontro agora do estudo vai ser lá no parque, no Tamboré. Vamos pegar quem tem carro, vamos todo mundo para lá. Vamos. Hein, gente? Nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar e vamos fazer que nem Jesus. Vamos sentar todo mundo lá no mato lá e vamos aprender lá. Entendeu? Para a gente sair um pouco da mesmice. Vila Lobo. Amém, meus amados? Vila Lobo. Cuidado se não tiver família. Gente, vocês estão sabendo o que vocês estão recebendo aí? Grão de mostarda. Mandei um bolinho. Fabiana, vai dar para todo mundo, Fábio? Acho que vai, gente. Então tira da lista. O seu é grão de quê? Gente, isso aqui é um grão de mostarda. A gente colocou esse bem pequenininho, um só para vocês terem essa dimensão aí. E aí vocês podem tirar... Dá um aí pra mim, Fábio. Dá um aí pra mim, eu vou mostrar. Agora que eu vi, cara, eu tava olhando só o Você papel. pode tirar essa etiquetinha. Ó, gente. Eu virei aqui. Se não quiser também. É o grão de mostarda. Eu tava olhando só o Pode papel, colar velho. se você quiser. Só que se colar não pode arrancar mais. Tá bom? Gente, vocês podem estar colando tanto na página, Mas eu quis dar o vidrinho pra vocês. Eu gosto de guardar aqui. ó, um adesivo. É adesivo. Legal. Por quê? Você pode fazer assim, ó. Você pode estar colocando o grão no adesivo. Tá colocando o grão no adesivo e, E colocar na consequentemente, página da Bíblia. colocar na página. Ai, coisa Só que minha já se perdi. colar, não Ah, não, pode tá aqui na arrancar, mão. que estraga. Ó, gente, ó. Tá vendo? Colei. Ó, transparente. Só aparece o grão. Pastor, para que isso, pastor? Foi aquilo que eu falei. Foi aquilo que eu falei para vocês. Vocês olhando, vocês vão lembrar o que Jesus Cristo falou. O que Jesus Cristo falou sobre a fé. Se tiveres uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer a essa montanha: lança-te ao mar, e essa montanha fará. Amém? Vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou seja, gente, quando vocês olhar para esse grão, vocês vão lembrar desse estudo, vocês vão lembrar desse entendimento, o que é a tua fé, que ela pode ser simbolizada num tamanhozinho de um grão de mostarda. E as folhas são enormes. São tremendas. É, Vocês estão entendendo, gente? E agora nós vamos entrar no grão da mostarda. Eu tava olhando só o papel, depois que foi ver aqui. Pra você ver o tamanho que é a fé. Gente do céu. Ai, gente, eu achei tão bonitinho essa sementinha. Pra colar na Bíblia, né? Tinha que trazer uma semente de abacate. Aqui, olha que lindo, a palavra de Deus diz que ela é a menor de todas as sementes existentes, né? Nossa, muito lindo. Missionário, eu vou te chamar de novo. Não teima o chamado, não teima o chamado. O povo vai ter que ser obediente, né? Não, é porque nós estamos gravando aqui, ô, missionário, pra gente estar replicando depois. E daí, como a voz da senhora está um pouco longe, pode não pegar. Gente, eu vou fazer a leitura, tá? Tá. Mateus 13:31. É no mesmo lugar, é que volta Não, é que só eu um pouco fechei mais. a Bíblia pra colar, já achei. Ah, tá. Então aqui ele vai dar a continuidade daquela anterior, então ele vai falar assim: outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, Olha aí. mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves
do céu e se aninham nos seus ramos. Quando você fala do reino, imagina o reino dos céus, uma sementinha bem pequenininha plantada em você. Uma explosão dentro da gente, uma mudança. Por isso que fala dessa transformação, que vai trazer essa transformação nesse nível, né? Eu acho que eu deixei anotado para vocês aí que Jesus deixou 12 homens limitados na terra. Mas quando Deus lhe enviou o Espírito Santo cumprindo uma promessa, passou a ser uma explosão na terra. Olha que, gente, que top, né? Aqueles homens limitados, mas quando vem o Espírito Santo é onde começa o mover acontecer. Quem lembra da parábola do trigo, gente? Vocês lembram da parábola do trigo? O que é o trigo? Como é que Jesus Cristo próprio falou, se a semente do trigo caindo na terra não morrer, ela não pode dar frutos. Tá entendendo? Uma semente, ou seja, ele quis trazer a simbologia do que ele precisava morrer. Quando indagaram ele, dizendo assim, ó, para que isso? Por que você tem que ir? Ele fala assim, ó, se o grão do trigo não cair na terra e morrer, ele não pode dar frutos. E frutos o quê? 60? Frutos o quê? 100? Frutos o quê? 30 vezes 1. Tá entendendo? Ou seja, 1 pode dar 30. É isso que a Fabiana está falando. 12 homens limitados. 12 homens diferentes. 12 homens da qual você falaria assim, o quê? Jamais vai dar fruto. Mas dá. Porque está sendo implantado o reino dentro deles. É assim que o reino age. Amém? E quando você fala de um reino introduzido, gente, está trabalhando no interior. Ele está trabalhando o interior. É o lugar onde ninguém vê. Às vezes você fala assim... Ai, Meu Deus. às vezes acontece assim. Você acha que nada está acontecendo. Às vezes você olha e fala, não está acontecendo nada, eu não mudo. Gente, o reino dos céus, cada dia que nós estamos plantando aqui essa palavra dentro de nós, está acontecendo. Mas é aonde? É onde ninguém vê. É um local onde ninguém está olhando. É aquele momento... Qual é a palavra, gente? Me ajuda. Aquele momento que você está fora dos holofortes, sabe? Fora da visão. É você e Deus. E está acontecendo esse crescimento dentro de você. O oculto, né? O oculto. Está acontecendo dentro de você. Só que quando isso vira essa explosão, essa árvore, essa mostarda, quando ela cresce, as folhas dela, não é verdade? Então é onde vai aparecer. Mas antes de mais nada, o crescimento dela vai para baixo. É um crescimento onde ninguém vê. Só quem tem raiz. Eu já falei aqui, eu vou falar de novo isso. Quando às vezes a gente acha que a gente... eu acho que eu... sei lá, será que eu tô sendo transformada? Será que eu tô mudando? Não sei. Às vezes parece que nada muda. E você vai de encontro com isso quando alguém chega em você e fala assim, nossa, eu não te vejo fazendo isso que você falou que já fez. Que eu sinto isso até... eu já dei esse exemplo aqui que eu ouvi um pastor falando, e a gente viveu isso, né, quando eu fumava muito mesmo, e o coitadinho do Eli não fumava. Já beijaram isqueiro? E fumava Cinzeiro, muito. já beijaram cinzeiro? E até o momento que alguém chega e fala assim pra você, nossa, eu não vejo você fumando, né? Então é onde você vê que realmente houve uma transformação. Como não lembrar, Fabiana, do trigo, do semeador? Ou seja, o segundo solo era o quê? O solo raso, não tinha raízes. E o que acontece? O sol seca e destrói. Não tem raiz. Gente, o primeiro passo é esse, do grão da mostarda. Morrer dentro da terra, certo? O segundo passo é criar raízes antes de sair para fora. Tem muita gente preocupada com o seu ministério não cresce, o seu ministério não aparece. Não, meu querido. Apenas cultive, adube, cuide, regue. Tá entendendo? Como é que faz isso, pastor? Palavra. O reino, ele é alimentado na palavra. Conhecer e prosseguir em conhecer. É o prosseguir. Tem gente que não quer prosseguir.
Tem gente que não quer assentar para aprender. E eu falo para você, é o que a gente explicou sobre os corações, os tipos de solo. Eu também tinha um coração duro, gente. Quando o Luiz aqui, trazia a palavra aqui, eu falava assim, não, Fabiano, a gente já está fazendo lá na Academia de Pregadores, não tem necessidade de vir aqui. Tinha um coração duro para não alimentar da palavra que o nosso pastor Luiz tinha. Achava Tá que já entendendo? sabia. Achava que o coração duro aqui poderia estar. Por isso que eu falo para vocês, de manhã você pode ter um coração duro, mas à tarde seu coração pode estar receptivo. Seu coração pode estar arado. Como é que faz isso? Sendo submisso àquele que ara a terra. Aquele que tem autorização para passar o arado na terra. Vocês estão entendendo, gente? Ou seja, o coração com pedra, ele não vai criar raízes. Aí esse louvor da Sarafaria é lindo, ele é tremendo, ele é baseado na Bíblia. Foi o que eu falei dos cantores aqui, ó. Eles são baseados na Bíblia, eles são palavras. Ou seja, se você não tem raiz, esquece. É igual a parábola da casa lá, posso dar spoiler? Da casa criada na areia e criada na rocha. Não tinha estrutura fixa, tinha uma estrutura aerosa. Ou seja, bateu a tempestade, o vento, as enchentes, puf, veio ao chão. Mas quem está no alicerce que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 3, 13, é mais ou menos isso daí, Coríntios 3 está dizendo que o fundamento só tem um fundamento. Para o reino, só tem um fundamento, esquece. Ou é reino das trevas, ou é reino dos céus. O fundamento é Cristo para o crescimento do reino dos céus. Aquele que se apega ao reino das trevas, esse daí bate vento, ela cai. Pastor, lembrando que o crescimento, para crescer, você vai sentir muita dor. Com certeza. Vai te causar muitas dores, né? Dores. Aí o Tem que crescimento romper. vem e as raízes elas vão se afirmando no solo, né? Onde você realmente cria a raiz. Quem já viu no WhatsApp ou no Facebook ou no Google uma árvore que destruiu um muro? Quem já viu isso, gente? Que a raiz, ela destrói calçada, ela destrói muro, ela destrói tudo. Mas eu te pergunto uma coisa, ela destrói porque ela é fortona, que ela é... Não, ela está rompendo para crescer. Ela está rompendo, gente. Isso causa... Ou seja, causa dores. Você romper algo duro, causa dores. Você romper o seu ego, a sua prepotência, a sua doutrina, o que você acha ou deixa de achar, o que é justiça para você, isso causa dores em você. Você renegar quem você era. Não, eu sou assim. E pronto, e acabou. Eu sou tímido. Não, eu sou tímido, coisa e tal. Então eu não vou pegar no microfone porque o pastor quer. Você não está rompendo, você não está causando dor. E os tímidos não herdarão o reino dos céus. O que eu estava falando sobre extrovertido e introvertido é uma coisa. Agora, ser tímido é aquela pessoa que não cede. Porque tem vergonha. Não cede. Não, me ensina então. Me ensina, evangelista Enéas, como louvar esse louvor. Me ensina, pastor, como dirigir um culto. Me ensina, Fernanda, como é que louva esse louvor que você louvou. Sabe? Uma pessoa apta a aprender e um coração receptivo para o trabalhar do Senhor. É ter medo, mas o medo não ser maior do que aquela sua... Igual Pedro, né? Eu imagino todo mundo ali dentro daquele barco com medo. Até Pedro também. Só que ele teve aquele impulsionamento, sabe? O medo dele não foi maior do que a ousadia dele. Então eu falo de mim, eu posso falar de mim, não posso falar de vocês. Pessoa que tem medo, gente do céu, pensa. Pensa na mulher medrosa. Medrosa, tímida. Nossa, vocês viam como eu pegava o microfone. Quando eu tocava aqui, minha mãe uma vez olhou e falou assim, cara, eu não sei como você acerta os botões, as teclas. Porque eu tremia demais. Só que assim, por mais que eu tenha medo, eu nunca deixei o medo ser maior. Eu sempre tento. Se der certo, amém. Se não der, amém também. Não era pra ser, sei lá. Mas assim, vamos tentar. Melhor tentar do que falar assim, eu não consegui porque eu não tentei.
E eu percebo que quando a gente começa a trabalhar dessa forma, Deus começa a colocar coisas diante de você para que você rompa essas barreiras. Rompe, gente. Porque hoje eu posso dizer que eu rompi várias barreiras e tenho milhares para romper. Mas assim, Deus, degrauzinho, uma escada, sabe? Tem uma barreira ali, aí essa ousadia veio, Deus vem com o poder dele, porque se Deus não entrar, nada acontece. E aí você vai rompendo, mas precisa ter a ousadia. Isso é O conhecimento que ela tem da parte teórica, eu não tenho. O que eu tenho de ouvido, você não tem. Não Olha que tem, interessante, é. se unir os dois, se dá uma... Imagine, a teórica e o ouvido, né? Um Ou seja, aprender com o um outro. aperfeiçoamento. É. Existe um aperfeiçoamento aí visível. E vocês têm que praticar. E o crescimento faz você tirar alguns hábitos, né, da sua vida. Porque nós temos hábitos que... Então, Deus, ele vai... Nossa, eu às vezes... Eu sei que passar prova ninguém quer, né? Mas você consegue depois contemplar, porque tudo isso ainda é a misericórdia, é o amor de Deus para as nossas vidas, né? Porque o amor dele é muito, muito, muito grande, né? Então, e a Tem gente gente vem... que não quer. Nossa! Tem gente que não quer passar a prova. Se eu chegasse assim e vocês falassem assim, gente, entenda bem uma coisa. Somente com as provas, em Tiago, acho que é 5, vai falar que... 5 ou 3, eu não me recordo agora. Vai falar que alegre-se por estar passando por provas. Consegue entender isso, gente? Ei, tá passando prova, Fernando? Se alegra! Uhul! Obrigado. Mas entenda bem uma coisa, tem certas manifestações do Senhor na tua vida que só vai vir com a experiência. Experiência do que, pastor? De provas. Para passar pela experiência das provas, você vai ter que passar pela prova. Tá entendendo? Eu tava me perguntando para Fabiana, mas nós estamos fazendo tudo certinho, por que essa prova aqui, esse menino não cura? Não sara, não tem remédio que dê jeito, não tem médico que faça o efeito, não tem oração da pastora, a minha, a sua. Pedimos oração para todo mundo. Aí que vem o twin. O Espírito Santo falando assim dentro da gente. Você não lembra não da revelação da sua pastora? Eu via você dentro... Não, ela não falou você, né? Ela falou assim, ó, eu vi uma fornalha em cima do púlpito. Em cima da fornalha um ouro. Uma bola como se fosse de ouro. Só que ela falava assim, né? Olhando pra mim. Ai, a gente dá um medo. E daí eu falei assim, ó, gente, parece que tá falando comigo. E realmente era comigo. Porém, fornalha, eu até expliquei isso na mesma hora. Eu falei assim, gente, fornalha é para endurecimento do vaso. É o último estágio do vaso. E é também para refinar o ouro. O ouro é aquilo que é de mais valioso. Ou seja, para ser refinado é através de fornalha, de fogo, gente. Vocês estão entendendo? Ninguém quer passar por isso. Ninguém deseja isso. Ninguém quer isso. Porém, meus amados, se estáis passando por tribulações, alegrai-vos, porque isso daí vai ter resultado. Pastor, teve uma época na minha vida que eu tinha medo até de sorrir. Porque tem provações que elas vêm uma atrás da outra, né? Você tá na prova e o Senhor te mostra que você vai entrar em outra, né? E quando eu me via sorrindo por alguma situação, de uma conversa com irmãs minhas de sangue mesmo, qualquer situação que eu ria, na hora eu parava de rir, eu falava assim, eu não tô no direito de rir. Meu Deus. Né? Então foi uma fase também que eu passei, que eu achava que eu não poderia sorrir. Um aprendizado. De tantas, né? Eu falava assim, não, eu não posso rir. Né? Eu mesmo me paralisava na hora, eu falava assim, não, eu não posso rir. Né? Porque você vai passando tantas fases de provações que eu não me dava o direito de sorrir. É por isso que eu falo para vocês, o que a gente tem que se alicerçar é na palavra. Somente a palavra vai te dar subsídio. Porque se a missionária ela pegasse a palavra e falasse assim, não, peraí, eu estou passando por luta, coisa e tal, é que nem aquela mulher de Eliseu. Eliseu fala assim, Geazi, vai lá perguntar, é a sunamita, né? A sunamita, Geazi, vai lá perguntar, estás bem? Vai tudo bem. Tá tudo bem. Mas Peraí, mas o filho estava morto. Verdade. E aí? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vai tudo bem?
Graças a Deus. Não, peraí. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Graças a Deus. Ou seja, Melhor estrago. você acha que ela estava fazendo certo não sorrir? Não, ela não estava certa. Não estava certo. Ela tem que sorrir sim, gente. Tá passando por... Tá difícil, Carol, a hemodiálise? Imagina. Não, mas peraí, parece que tá tudo bem com você. Parece que tá tudo bem com você, ô Carol. Só Deus sabe. Porque você tá dando risada. Gente, sabe por quê? Entenda bem uma coisa, entra isso na mente de vocês. Não são as pessoas que vai dar o milagre para vocês. É Deus. Não é o julgamento das pessoas dizendo assim, ó, coitadinho da Cristina, tadinho da Márcia, oh, que dó. Gente, isso daí não vai computar em nada no milagre que você necessita. É pelo contrário, pode até atrasar o milagre que você tanto necessita. Então, minha querida, entrou na presença de Deus, é que nem o Enéas canta. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Também é Só Deus. que quando ele é não que nem quer a Elisa fazer. canta. É que nem a Elisa canta. Só sobre o fiel a mim. Se eu descer, te adoro. Se eu subir. É ou não é? É Ou seja, forte a letra. Se você está cantando, é porque você está dizendo assim, ó, eu sou submisso ao Senhor e eu me alegro em todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o Bem. Bem daqueles que amam. Mas hoje já é diferente. Hoje mesmo na prova eu tô sorrindo. Porque tem que É isso que eu tô te Porque houve falando. uma Se transformação. todas, gente, se todas as Glória a coisas, Deus. entenda bem uma coisa, se todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Não, pastor, eu tenho certeza que foi o diabo que agiu na minha vida. Eu tenho certeza que é o diabo atrasando a minha bênção. E quem o diabo é submisso? Ah, não, eu queria ouvir uma resposta. Quem o diabo é submisso? A Deus, gente. O único. Pedrão, o diabo pediu para se andar contigo. Jó, né, Fá? Você vai falar daqui a pouco. Jó, deixa eu pesar na mão dele. Deixa eu tirar a cerca dele. Deixa eu fazer algo, tirar daquilo ali para ver se ele não vai te negar. O que o Senhor fala para ele? Vai. E se Deus falasse assim, ó, não vai não. Quem estava aqui na parábola? Quem estava na parábola do fruto, o fruto maduro? Lembra do fruto maduro, gente? Quem lembra desse fruto maduro? Lembra? Ou seja, Jó estava maduro para ser cirandado. Pedro não. Pedro ainda estava verde. Ou seja, se for tentar tirar a casca do verde, o que acontece? Machuca o fruto. Agora Jó não, Jó estava madurinho. Jó, a casca... Faz assim, Fabiana. Isso aqui é o fruto. A Fabiana é o fruto. Eu sou a casca. Se a casca está presa, quando vai tirar a casca, machuca o fruto. Lembra do trigo e do joio? Quem somos nós para ficar apontando e querendo tirar o joio? O joio é só a casca, gente. O joio é só a cobertura. Ou seja, a casca está aqui, mas quando ele está maduro, o que acontece? É onde a casca pode sair e o fruto ficar. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Essa é a necessidade. O que isso quer dizer, pastor, para os dias de hoje? Parar de se ligar à terra. Porque quando a casca está no fruto, é porque ainda o fruto é dependente da seiva que vem pela casca. A seiva, ela vem pela casca, ela vem pelo caule e, consequentemente, passa pela casca que alimenta o fruto, que mantém o fruto alimentado, o fruto com a seiva, o fruto com o suprimento da terra. O que isso quer dizer, pastor? Tem que se desprender da terra? Sim! Porque o que está conectado na terra não quer subir para o céu. Quem está conectado na terra não está conectado com o Senhor. Quem está conectado na terra só se preocupa com as coisas que tem na terra. É dinheiro, é marido, é amor de terreno, amor de um homem, amor de uns filhos. Está conectado com a terra demais. Agora, quando você está maduro, você está solto da terra. Quando Jó desprendeu, tiraram as cascas dele, sabe o que ele falou? Nu eu vim, nu eu voltarei. Não, ou seja, não tinha nada e o Senhor tirou.
Bendito seja o nome do Senhor. Fala se esse camarada não estava maduro. Fala se ele não estava só com pensamento no alto dos céus. É ou não é, crente? Amém? Amém. Volta. Amém. O Eli falando disso, eu lembrei de uma passagem que Deus tinha me dado para falar com vocês, ainda sobre o grão, tá? De mostarda. Deixa só eu passar isso para vocês, que está no Mateus 17, no versículo 20, no versículo 20, que vai falar de um rapaz, um lunático. Sabe quando ele fala assim, ó, se tiveres fé, ele vai falar assim, ó, por causa 14, eles vão reclamar, né? Mas Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esses demônios, né? 14. Só pra gente voltar por causa do grão. Mateus 17, 20. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, Eita! direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui, gente, percebe esse grão como ele é pequeno? Ele vai falar, se tiver uma fé do tamanho dele, você consegue fazer isso. Só que aí você vai falar assim, como eu nunca vi um monte passar de um lado para o outro. Então, quando você vê monte nesse texto, ele não está falando de um monte em terra. Ele está falando de um monte, uma casta de demônios, tá? Por quê? Igual uma vez o pastor falou, não, isso não é. Isso não é. Por que que é? Porque quando você... Lembra da gente pegar um contexto? Quando você pega, ele vai falar assim, ele está tentando expulsar aquela situação. Então, Jesus vai chegar e vai expulsar aqueles demônios e a partir daquele momento o menino sarou. O contexto fala de demônios. Está falando de demônios. São vários, no caso. Então, os discípulos vão se aproximar dele e vai falar assim, Jesus, por que a gente não conseguiu? Aí ele falou assim, olha, aí lá no final ele vai falar assim, ó, mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Eles não estavam preparados ali. Ali ainda faltava essa preparação, discernimento. eles ainda não estavam, né? Lembra que a gente tem que ter um Espírito Santo, uma preparação, a transformação e tudo mais. Mas só para vocês entenderem que se você tem uma fé desse tamanho, você consegue expulsar, você consegue levantar sua mão sobre aquela situação. Lembra que a sua unção vai exalar? Eita! Então, quando você coloca a mão diante da tua fé, você consegue fazer isso. O que está faltando? Ah, mas eles não estavam com fé? Eles acreditavam, mas eles não estavam ainda na preparação. Como? Da oração e do jejum. Que é uma coisa que nós precisamos ter. Fé, oração e jejum. Porque quando a gente se depara diante dessa situação, a gente não recua. Essa semana, né, Jacê, a gente passou por uma situação. Me ligaram, uma pessoa de uma outra igreja, que eu não sei nem que igreja que é, eu tenho amizade com essa menina. E ela falou assim, Fá, tem como você ir lá na casa de uma fulana, que eu também não sei quem é, que ela está endemoniada. Só que eu não posso ir porque eu tô separada por causa da Covid, né? Ela estava isolada. E ela tá precisando de um socorro. Aí eu falei assim, gente, e agora, né? Aí eu liguei pra ela, mas eu também não podia ir, o Daniel doente. Eu falei, eu não posso sair assim também, muito menos ir sozinha, eu precisava de alguém. Tem que ter. Aí ligo pra um, não pode, ligo pro outro, não dá, ligo pro outro, não sei o quê. E aí teve um que me atendeu e falou assim, ai, mas eu tô sem consagração. Então você vê que quando a gente se depara com uma situação dessa, você tem que ver que você tem que estar preparado. Você tem que estar na oração, você tem que estar no jejum, você tem que estar na consagração, você tem que ter fé. Porque em algum momento pode aparecer alguém precisando de você. Daí você se pergunta assim, mas por que está gerando dentro de mim essa necessidade de estar se consagrando toda segunda-feira, todo sábado? É o Espírito Santo já te preparando para trabalhar uma obra. Algum momento... Obra. Sabe por quê? Sabe o que é? Você falar assim, ó, chegar na igreja e falar assim, ó, vamos fazer um grupo de caça-demônios. Caça-putado agora. Seria top, gente. Vocês estão entendendo? E vocês acham que... E daí vocês ouvem dessa forma pejorativa. Vocês ouvem dessa forma e acham que é brincadeira, né, gente? Deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é real. Isso é real, gente. É catar missionária, evangelista, pastor. Fala assim, ó, vamos se preparar.
Porque se Não apareceu, vamos ver mesmo, hein? se apareceu uma necessidade, é porque o Espírito Santo já está nos preparando para algo que há de vir. E aí? Nós temos um grupo de evangelismo, da qual eles vai se prontificando, vai estar fazendo uma reunião para estar evangelizando. Agora nós temos que ter um grupo de expulsar demônios. Um grupo preparado, com jejum e oração e consagração. Ou seja, numa guerra, gente, tem flecheiros, tem espada, tem catapultas, tem cavalo, tem carros de fogo, não tem? Ou seja, para cada situação tem uma necessidade. Ou seja, eu falei de forma que você achou que era brincando, mas não é. Tem essa necessidade, é necessário separar algumas pessoas, mais santos que o outro, não, pessoas específicas para trabalhar nessa área, de expulsar demônio mesmo. Tem necessidade de um demônio manifestado na casa de fulano de tal. Tem esse tipo de pessoa? Não. Por quê? Não se preparou. Ou seja, os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Porém, sejamos, pois, prudentes como inofensivos como Não, eu estou falando para crente, gente. Vamos lá. Prudentes como inofensivos como Isso é preparação, gente. Amém? Amém. Vamos estar conversando com a pastora aí para nós estarmos... Pastor, gerou no meu coração. Não espero te chamar. Nem tudo o Espírito Santo tem que descer aqui e falar assim, é a Jaci, é a Fernanda. Não, é a gente que tem que se prontificar a dar fruto para o reino. Amém? Bora. Vamos terminar essa aqui, tá? Que é a última pra... vamos tentar correr rapidinho. Não, deixa para a próxima. Vamos deixar para a próxima. Porque ela é da continuação do crescimento. Vocês vão conseguir... Tá? Então a gente continua a do crescimento no próximo sábado, que ela vai entrar junto com Isaías, tá bom? As duas são Depois você parceiras. precisa Anotaram, fazer gente? Anotaram Mateus 17:20 que a Fabiana falou? Sim. Agora, só para finalizar, eu vou falar aqui para vocês.